Você já parou para pensar em quão perto estamos do fim do mundo? Parece roteiro de filme de ficção científica, mas existe um grupo de cientistas brilhantes que se reúne todo ano para decidir exatamente isso. E o resultado dessa discussão é representado por um relógio, o famoso relógio do juízo final. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores desse relógio e descobrir quem são as mentes por trás dele, como eles decidem a hora e o que isso significa para todos nós. Estamos realmente a segundos da meia-noite? O relógio do juízo final foi criado em 1947 por cientistas que participaram do projeto Manhattan, o mesmo que desenvolveu as primeiras bombas atômicas. Eles viram o poder destrutivo que a humanidade tinha criado e sentiram a responsabilidade de alertar o público sobre os perigos existenciais que enfrentamos. O relógio não é um dispositivo real, mas sim um símbolo poderoso. A meia-noite representa a catástrofe global, o apocalipse, e a distância dos ponteiros até a meia-noite mostra quão perto ou longe estamos desse cenário. Desde sua criação, o relógio se tornou um dos indicadores mais conhecidos do estado do nosso planeta. Quando os ponteiros se movem, o mundo inteiro presta atenção. Ele nos lembra constantemente que as decisões que tomamos hoje, como nações e como indivíduos, têm consequências diretas para o futuro da humanidade. Mas quem são essas pessoas que têm a responsabilidade de ajustar os ponteiros do relógio do juízo final? Eles formam um grupo chamado Boletim dos Cientistas Atômicos, ou Bulletin of the Atomic Scientists. Esse conselho é composto por uma elite de especialistas de diversas áreas. Estamos falando de físicos nucleares, cientistas climáticos, especialistas em segurança internacional, biólogos e até mesmo laureados com o Prêmio Nobel. É um verdadeiro time dos sonhos do conhecimento. Essas pessoas não são escolhidas ao acaso. Elas são líderes em seus campos, com décadas de experiência e uma compreensão profunda das ameaças globais que enfrentamos. A diversidade do grupo é fundamental, pois o perigo não vem mais apenas das armas nucleares, como era no início. O processo para decidir a nova hora é extremamente rigoroso e leva meses. 2 vezes por ano, esses especialistas se reúnem para um simpósio. Nessas reuniões, eles não apenas discutem dados e relatórios, mas também debatem intensamente as tendências globais. Eles analisam tudo: o estado dos arsenais nucleares no mundo, as tensões geopolíticas entre as superpotências, os avanços e retrocessos nos tratados de não proliferação de armas. Mas não é só isso. Desde 2007, as mudanças climáticas se tornaram um fator igualmente importante. Eles avaliam o aumento das temperaturas globais, o derretimento das calotas polares e a frequência de eventos climáticos extremos. E mais recentemente, novas ameaças entraram na equação, como a desinformação alimentada pela inteligência artificial, os riscos de pandemias globais e o desenvolvimento de armas biológicas. A decisão final não é baseada em uma fórmula matemática simples. É um julgamento qualitativo, fruto de um consenso alcançado após longas e, imagino eu, densas deliberações. Eles pesam cada fator, cada risco, cada sinal de esperança e cada sinal de perigo antes de anunciar ao mundo se estamos mais perto ou mais longe da meia-noite. Ao longo de sua história, os ponteiros do relógio já se moveram mais de 20 vezes, refletindo os altos e baixos da nossa história recente. Vamos voltar no tempo para entender melhor. O ponto mais distante da meia-noite foi em 1991, quando o relógio marcou 17 minutos para o fim. O motivo: o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o START I, e o otimismo tomou conta do mundo. Parecia que a maior ameaça à humanidade estava finalmente sendo controlada. Foi um momento de grande alívio e esperança. Por outro lado, o relógio também já esteve perigosamente perto da meia-noite. Em 1953, ele chegou a 2 minutos para a meia-noite. Isso aconteceu depois que os Estados Unidos e a União Soviética testaram suas primeiras bombas de hidrogênio, armas centenas de vezes mais poderosas que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A corrida armamentista estava a todo vapor, e o mundo sentiu que um conflito nuclear era quase inevitável. Durante décadas, esses 2 minutos foram o recorde de proximidade com o desastre. Mas infelizmente, esse recorde foi quebrado. Nos últimos anos, a situação piorou drasticamente. Em 2018, o relógio avançou para 2 minutos para a meia-noite, igualando o recorde da Guerra Fria. Os motivos foram a falta de progresso,
no desarmamento nuclear, as crescentes tensões entre nações e a resposta inadequada às mudanças climáticas. Em 2020, o relógio avançou ainda mais, para 100 segundos para a meia-noite. Os cientistas citaram o colapso de tratados nucleares importantes e a aceleração da crise climática como os principais fatores. E então, em 2023, chegamos ao ponto mais perigoso da história do relógio. 90 segundos para meia-noite. Essa decisão foi motivada principalmente pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que trouxe de volta o espectro da guerra nuclear de uma forma que não víamos há décadas. Além disso, a contínua crise climática e as ameaças biológicas, como a pandemia de Covid-19, contribuíram para essa avaliação sombria. Nunca, em seus mais de 75 anos de história, estivemos simbolicamente tão perto do fim. Então, o que essa marca de 85 segundos realmente significa para nós? Devemos entrar em pânico? Não, exatamente. O objetivo do relógio do juízo final nunca foi causar medo, mas sim provocar uma reação. É um chamado à ação. Os cientistas do boletim não são profetas do apocalipse. Eles são como médicos diagnosticando uma doença grave, e o diagnóstico atual é crítico. O relógio nos diz que as lideranças mundiais não estão fazendo o suficiente para nos proteger das maiores ameaças à nossa existência. Ele aponta para a falha da diplomacia, a erosão de acordos internacionais e a negação da ciência. Mas a parte mais importante da mensagem deles é que ainda há tempo para retroceder os ponteiros. Os próprios cientistas sempre oferecem um caminho a seguir. Eles pedem que os líderes das grandes potências retomem o diálogo e negociem novos tratados de controle de armas. Eles insistem na necessidade urgente de uma transição para energias limpas e de um esforço global para combater as mudanças climáticas. E eles alertam para a necessidade de criar normas internacionais para regular tecnologias perigosas, como a inteligência artificial usada para fins militares e a biotecnologia. O relógio é um espelho do nosso mundo. Ele reflete nossas piores tendências, mas também nossa capacidade de encontrar soluções. A decisão de mover os ponteiros para trás não está apenas nas mãos de presidentes e primeiros ministros. Está também nas nossas, como cidadãos. Podemos pressionar nossos governos, apoiar políticas baseadas na ciência, combater a desinformação e fazer escolhas mais sustentáveis em nosso dia a dia. A verdade é que o relógio do juízo final não prevê o futuro. Ele nos adverte sobre o presente. Ele nos lembra que a segurança e a sobrevivência da nossa civilização dependem das ações que tomamos agora. A pergunta que fica é: vamos ouvir o alarme e agir antes que seja tarde demais? Ou vamos continuar apertando o botão de soneca enquanto os segundos se esgotam? A resposta a essa pergunta definirá o legado da nossa geração. Obrigado por assistir e mergulhar nesse tema tão importante comigo. Se você gostou do vídeo e quer continuar explorando grandes questões sobre nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. 8. Approxima.